graça, você vai me dar um negócio lá, aí você tira. Não interessa não. Ele só vai fazer isso só amanhã mesmo. Entendeu? Meu menino tá aqui, mas não sabe, ele é pior do que eu. Não sabe mexer nada não. Quer não? Pega aí, que vai levar muito na minha boca. É, que nojo, louco. Você tira da boca e põe de novo. Você que põe, não, viu? Nossa, nojo. Tá bom então, beleza. Você vai me dar um negócio, aí você tira aqui pra mim, porque eu não tenho essa época aqui, não dá não. Aí não sei tirar não. Sincera com você. Não consigo tirar depois não. Minha menina aqui também, pior que eu. Vai lavar isso.